Gabriel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preservação da fertilidade. Estou aqui com meu amigo Ramon, mastologista da clínica Via Plena. Se tornou um grande amigo, né? Onde a gente tem compartilhado algumas ideias, alguns conceitos, onde a gente tem feito algum planejamento aí, né? Juntos, né, Ramon? Isso. Boa noite, tudo bem? Conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. O Ramon, como eu, nós somos imigrantes em Mogi Guaçu, né, Ramon? Isso, eu sou maranhense, mas vivo aqui desde 2013. Eu cheguei em 2007. Estou aqui um pouquinho mais de tempo, né? Muito mais tempo. Mas, enfim, o Ramon falou, né, da gente fazer junto essa live. Aí no começo eu fiquei pensando, o que será que a gente pode conversar? Depois já me deu um insight. Disse, não, vamos falar sobre preservação da fertilidade e câncer, que é um assunto que às vezes a gente discute pouco, mas é uma coisa que a gente tem que trazer mais para o consultório e levar um pouquinho mais de informação para a população, né, para as pacientes, independente da fase da vida, que a gente sabe hoje que a preservação da fertilidade, ela está disponível desde que a mulher assumiu, né, a independência sexual, a independência financeira, com o advento da pílula anticoncepcional, ela teve mais autonomia para definir o melhor momento para engravidar. E com isso, ela consegue, né, escolher o melhor momento e muitas vezes protelar essa maternidade. O que é o maior desafio hoje em dia para a gente, né? Principalmente a gente que trabalha com a reprodução, é tratar das mulheres mais maduras e fazê-las, né, ter um bebê em casa. E com isso, a gente tem à disposição hoje essa preservação da fertilidade. A mulher que deseja protelar a maternidade, seja por razão social, por razão financeira, por causa de estudos, né? Porque não acha o momento adequado ainda da vida. Hoje a gente pode dispor dessa técnica. Então, acho que é um passo importante, né, da medicina em oferecer esse tipo de tratamento, né, para as pacientes, alternativas muitas vezes, no momento que às vezes elas não estão preparadas ou não estão aptas para a maternidade, né? Falando um pouquinho só das mulheres que são saudáveis ou das mulheres que às vezes não têm parceiro, a vitrificação, né, dos oócitos hoje, há 10 anos atrás, ela teve uma evolução muito grande, com vários nascidos vivos, onde a gente consegue fazer o congelamento dos óvulos, né, preferencialmente antes dos 35 anos, onde a mulher tem uma reserva ovariana melhor, né, que a gente sabe que a idade é muito cruel para as mulheres, para a fertilidade da mulher, por causa do envelhecimento dos óvulos, porque eu costumo falar assim, que os nossos óvulos, eles são um banco, onde a gente recebe um depósito só antes de nascer. E a gente vai consumindo desta fortuna ao longo da vida, né? A partir do momento que a menina menstrua, ela já tem 1/3 da capacidade reprodutiva desde quando ela estava com 20 semanas de vida dentro do útero ainda. E a gente vai tendo essa perda mensalmente, né? Seja por estresse oxidativo, fatores ambientais, morte celular, atresia, fatores de mutação genética, né? Então, essa alternativa de vitrificação, ela é uma alternativa interessante para essas mulheres. E hoje em dia a gente tem uma perda mais ou menos de 10% de todas as células, né, os óvulos que são guardados. E isso depois, que a paciente que vai precisar usar, ela vai poder estar fazendo a fertilização daqueles óvulos e com uma chance mais ou menos de até 50% de um bebê em casa para poder engravidar, né? Então, outras indicações da preservação, né, da fertilidade são nos casos de tratamento, aquela mulher que vai se submeter ao tratamento e quer ser mãe, né? E muitas vezes esse tratamento vai ter um impacto negativo na sua fertilidade.
Algumas doenças reumatológicas, né, e o uso de imunossupressores podem causar amenorreia e diminuição da reserva ovariana das pacientes em até 70% das pacientes. Então, de 10 pacientes que fazem, às vezes, um tratamento reumatológico, que às vezes é uma coisa que quando a gente tem o diagnóstico, a gente nem pensa, né, naquilo, conversar com o seu ginecologista, nossa, mas eu quero ser mãe, né, e propor o congelamento dos óvulos, caso não seja uma fase da sua vida que você tenha o desejo, ou já tenha parceiro, ou queira, de repente, congelar embrião, que também seria uma alternativa. E nos tratamentos oncológicos, né, Ramon? O principal câncer que atormenta, né, as mulheres é o câncer de mama. Conta pra gente aí um pouquinho, né, do câncer de mama, né, da incidência nele, principalmente em mulheres no estágio da vida reprodutiva, né? Tem aumentado a incidência nas mulheres menores que 40 anos, né? E muitas ainda sem constituição de prole, né? Sem ter uma família já completa, sem ter uma família constituída. Isso. Só que, enfim, entraram mais participantes. Eu vou só me apresentar novamente. Eu sou o Ramon, trabalho na clínica Via Plena com a Fernanda. Eu sou mastologista, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e tenho título de especialista em mastologia. Eu também sou ginecologista obstetra, né? E nós vamos falar então de preservação da fertilidade e especialmente no caso de câncer de mama. Em relação ao câncer de mama, como a Fernanda falou, é o câncer mais comum em pacientes do sexo feminino, excluindo aqueles cânceres de pele do tipo não melanoma. O INCA, o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, ele estimou uma incidência agora para 2020 no Brasil de 66.280 casos novos, né, de câncer de mama na população feminina. Isso equivale a 29,2%, ou seja, quase 30% de todos os novos casos de câncer na população feminina. Então, é uma população muito grande, são números bem altos. Em relação à média do diagnóstico, o câncer de mama ele é mais frequente entre a sexta e a sétima décadas de vida. Nos Estados Unidos, a média do diagnóstico é exatamente 60 anos. Porém, na América Latina como um todo, nós temos em torno de 10 anos antes a média do diagnóstico, ou seja, pacientes em torno de 50 anos. E o número de casos em pacientes antes dos 40 anos tem aumentado. Atualmente, estima-se em torno de 7, 10, até mesmo 15% em algumas populações. Então, isso associado com o que a Fernanda também comentou sobre a postergação da maternidade por algum motivo, financeiro, profissional, faz com que a gente tenha uma população grande de pacientes jovens, antes dos 40 anos, ou seja, na pré-menopausa, sem filhos e com diagnóstico de câncer de mama. Também houve um aumento, né, no rastreio, né, as pacientes aderiram à realização de mamografia a partir dos 40 anos, procuram mais o serviço de saúde, as campanhas elas são bem fortes nisso, temos o Outubro Rosa para provar, e houve uma melhora também do tratamento do câncer de mama, uma evolução das técnicas cirúrgicas, uma melhora da quimioterapia, um avanço da radioterapia, então as pacientes têm tido graças a Deus, cada vez mais uma sobrevida global maior e uma sobrevida livre de doença também maior. Então, a questão da gestação, principalmente para aquelas pacientes com diagnóstico que ainda não têm filhos, deve ser comentado já na primeira consulta com o mastologista. Sim. Porque muitos dos tratamentos, principalmente o tratamento sistêmico, ele pode levar a uma diminuição. Eles são deletérios para o ovário, leva a uma diminuição da função ovariana e algumas vezes irreversível. Então, essa paciente pode ter a sua fertilidade comprometida. Claro que quando você trata, né, o câncer de mama, você objetiva a cura. A paciente tem que ficar curada, é uma doença que, se não tratada, ela evolui e pode levar a óbito. Mas a questão da fertilidade é muito importante de ser discutida já no começo, porque depois pode levar a um arrependimento, enfim, a uma piora da qualidade de vida, uma alteração na saúde psicológica, e isso pode ser irreversível. Então, é papel nosso, como mastologista, já abordar essa questão da oncofertilidade já na primeira consulta, depois do diagnóstico do câncer.
É, e legal, né, Ramon? Porque às vezes, frente ao diagnóstico, as pacientes ficam tão cegas, né, com essa Uhum. situação, e elas não pensam em outra coisa além de Do tratar e acham que tratamento. assim, o tratamento tem que ser imediato e fazer outra coisa que não o tratamento possa comprometer, né, o prognóstico ou mesmo o curso do tratamento, né? Então, eu acho que a gente afinar essa conversa, principalmente, né, desse desejo futuro, dessa intenção da mulher que ainda quer engravidar, que não tem prole constituída, conversar com o médico, né, que atua na área de reprodução, as possibilidades. E é legal a gente oferecer esse tipo de opção para paciente, porque muitas pacientes acham que é um processo muito demorado, né? Não é, não é. E fazer uma preservação, né, um congelamento, seja de óvulos, de embriões, é um processo que dura de 10 a 14 dias, né? Porque nessa fase a gente vai definir, a gente não precisa nem aguardar. Na maioria das vezes que a gente vai fazer um tratamento em reprodução humana, a gente espera a menstruação da paciente acontecer, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazer o estímulo dos ovários. Nesses casos das pacientes oncológicas que vão se submeter a uma quimioterapia, como são casos, né, de uma certa urgência, a gente muitas vezes não precisa nem aguardar a menstruação da paciente. A gente já Uhum. pode entrar com estímulo imediato, Qualquer fase né? do ciclo menstrual. Em qualquer fase do ciclo. Então, a gente já começa a aplicação das injeções para estimular a produção do máximo de óvulos que aquela paciente consegue me produzir, para a partir de então a gente fazer o congelamento, seja dos óvulos, seja dos embriões, né? Para aquela paciente que já tem um casamento estabelecido, às vezes compensa um parceiro fixo, compensa até congelar mesmo os embriões. Agora, Uhum. para aquela paciente que não tem parceira, aquela paciente que é mais jovem, que né, não tem nada em vista, o ideal seria o congelamento dos óvulos. Então, assim, 14 dias no máximo não vai piorar a resposta do tratamento oncológico, né? Não. Então, Já no diagnóstico, a depender do estadiamento da doença, ou seja, entre aspas, no grau em que a doença se manifesta, no tipo biológico, né, do tumor, na grande maioria das vezes nós temos sim um tempo que não é, um tempo para a preservação da fertilidade que não vai ser muito longo, não vai prejudicar nem o início da quimioterapia e nem mesmo a quimioterapia em si, né? Nós vamos falar daqui a pouco do papel dos hormônios femininos em relação ao câncer de mama. A gente vai ver que é possível, sim, você, tanto no cenário em que a paciente é primeiramente operada e depois vai para a quimioterapia, quanto naquele cenário em que, por uma doença um pouco mais extensa, a paciente precisa da quimioterapia antes da cirurgia. Então, você consegue 10, 14 dias, independente da fase do ciclo menstrual, induzir uma estimulação ovariana, captar os oócitos, né, que são os óvulos maduros, enfim, e preservar aquela fertilidade da paciente. Para pacientes com parceiro, para pacientes sem parceiro, né, isso é importante. E nós vamos ver até mesmo, não é, enfim, alvo não é muito frequente no câncer de mama, pacientes que ainda não entraram na puberdade, mas existe também a possibilidade para outras doenças, né, que incidem nessa população, de também tentar preservar a fertilidade dessa paciente que ainda é pré-púbere, né? exato. Ok, vamos comentar então por que ocorre no tratamento sistêmico, né, principalmente a quimioterapia, uma redução da função ovariana, porque a maioria das drogas quimioterápicas que são comumente utilizadas nos regimes de quimioterapia, elas têm uma função deletéria no ovário, ela pode diminuir a função, a reserva ovariana, né? E uma prova disso é que em cerca de 40% das pacientes que antes menstruavam são pré-menopausadas, depois da quimioterapia se tornam não menopausadas, elas têm o seu fluxo menstrual suspenso. Elas entram em amenorreia, né? Muitos dos estudos que relacionam a fertilidade com o uso de quimioterápicos têm a amenorreia como o principal parâmetro de infertilidade. Mas não existe uma correlação muito estreita, né, tão fidedigna, porque nem sempre a paciente que não menstrua é infértil. E mesmo que ela venha a recuperar os ciclos menstruais depois, não significa que ela recuperou a sua fertilidade. Sim. Então, o que vai mais ser um fator importante em relação à fertilidade após o uso da terapia sistêmica, da quimioterapia após o câncer de mama, é a idade que a paciente recebeu o seu diagnóstico. Quanto mais longe, né, dos
40 anos, maior a reserva ovariana. E essa Sim, reserva ovariana ela pode ser estimada pelo hormônio antimileriano, né? sim, sim. Fala um pouquinho pra gente. É, o hormônio antimileriano é um exame que a gente tem, né? É uma ferramenta que a gente tem hoje mais refinada para a gente fazer o diagnóstico da reserva ovariana. Por quê? Antigamente a gente sempre lançava a mão da contagem dos folículos antrais pelo ultrassom, da dosagem do FSH, só que esses dois tipos de exames, principalmente a contagem dos folículos antrais, é muito operador dependente, máquina dependente, e o FSH é um hormônio que fala o quanto nós temos, né, de função ali naquele ovário. Ele também pode flutuar em algumas vezes. Então, o que a gente utiliza atualmente é a avaliação do hormônio antimileriano, onde ele vai me falar a população de células que eu tenho que ainda vão ovular. Então, ele me dá numa escala maior a quantidade daqueles folículos que ainda vão me render óvulos maduros, e os óvulos maduros são os óvulos capacitados de reprodução. Eles vão medir a capacidade do potencial reprodutivo daquela paciente, né? Então, dentro do ovário, a gente tem uma linhagem de células que vão amadurecer para se transformar no óvulo. Então, a paciente que está ovulando hoje, aquele óvulo, ele começou no processo de maturação, de desenvolvimento, há mais ou menos 65 dias atrás. Então, esse hormônio antimileriano me dá essa capacidade de eu detectar a quantidade de folículos que eu ainda tenho e, através disso, a gente predeterminar o tratamento, né? Porque muitas pacientes hoje, elas procuram justamente os tratamentos em reprodução assistida por causa de uma baixa reserva ovariana. E não necessariamente a reserva ovariana está associada a uma idade mais avançada, né? Uhum. Muitas pacientes de 30, 33 anos já têm a sua capacidade, a sua reserva ovariana comprometida, né? E é importante a gente, quando você tem a intenção de protelar a maternidade, né? Lá no começo, como a gente falou, só por causas pessoais, sociais, a gente ter essa conversa com o ginecologista para a gente ter essa orientação, né? Então, assim, o hormônio antimileriano, não só, né, nos tratamentos oncológicos, ele é importante e ele é muito afetado depois da quimioterapia, principalmente algumas pacientes que já têm alguma mutação gênica, né, genética, E né? E o que a gente estava comentando também agora há pouco, para quem está entrando agora, é que os nossos ovários, eles vão deteriorando em quantidade e qualidade, e a quimioterapia e a radioterapia, elas podem danificar mais isso, fazendo o comprometimento dessa reserva ovariana medida por esse hormônio antimileriano. isso, como você comentou, em pacientes em que há mutações genéticas, principalmente a mutação de um gene chamado BRCA1, elas já possuem de base uma reserva ovariana diminuída. Então, mesmo ela sendo mais jovem na época do diagnóstico, ela tem a chance de ter o comprometimento Da da reserva. função ovariana, da reprodução, Sim, maior ainda do que uma paciente da mesma idade com câncer de mama, mas que não tem mutação, que exato, é a maioria dos casos, né? exato. Em relação à radioterapia no câncer de mama, ela é local, ou seja, ela vai ser no tórax. Ela não Sim, vai ter um efeito deletério para a tem. função ovariana, mas existem a modalidade de radioterapia pélvica. E aí Sim. sim, a radioterapia pélvica, mais ou menos na topografia dos ovários, sim, diminui bastante também a função do ovário em si. Ô, Ramon, e há pouco tempo atrás, às vezes, perante alguns diagnósticos de câncer, a paciente já tinha que, às vezes, fazer oforectomia, se tinha receptor hormonal positivo. Hoje em dia, como que está essa situação? Porque, por exemplo, a paciente que é jovem, que não engravidou, já tem o diagnóstico de câncer e fala assim, não, você vai ter que fazer um tratamento oncológico, ainda vai ter que fazer a retirada dos ovários, né? Como que está isso atualmente? Então, existe uma relação entre a exposição ao hormônio feminino, né, e o Uhum, câncer de mama. A maioria das células, enfim, que se tornaram imaturas e levaram a instalação e proliferação do câncer de mama possuem na sua superfície receptores hormonais, ou seja, são estimuladas pelos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Existe sim um grupo de pacientes em que as células cancerígenas não mostram esses receptores.
mas a maioria, sim, tem receptores. Então, existe um complemento após a quimioterapia, que é o uso de medicações que bloqueiam a ação desses hormônios nos receptores das células, ou então diminuem a produção dos hormônios femininos. Certo. Antigamente, quando não haviam medicações que tinham esses receptores como alvo, ou a produção desses hormônios como alvo, viu-se que a retirada dos ovários, que são gônadas, né, que produzem os hormônios femininos, melhorava a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Hoje em dia, como existe atualmente, né, existem esses medicamentos capazes de agir nesses alvos, a retirada dos ovários, ela está indicada quando a paciente possui mutação, em que aumenta a chance de ter o câncer de mama e o câncer do ovário, principalmente essa mutação que a gente citou, o BRCA1 e ainda mais o BRCA2. Se a paciente não é mutada e tiver receptores positivos, ela pode e deve ser a ela oferecida esse tratamento, essa terapia-alvo que a gente chama de hormonioterapia. E na vigência de hormonioterapia, principalmente o uso do tamoxifeno, a paciente ela não pode engravidar. Mesmo ela tendo preservado a sua fertilidade, ela não pode engravidar usando essa medicação, porque ela induz uma formação fetal. Então, a gente recomenda uma suspensão de pelo menos 3 meses antes de se tentar a gestação. Certo. E hoje em dia, a paciente tem que ficar tomando mais ou menos uns 10 anos, né? Dependendo do tipo de câncer, de 5 a 10 anos. Houve, em relação ao uso do tamoxifeno, alguns estudos já há um tempo, uns 3, 4 anos, mostraram que há alguns grupos de pacientes que se beneficiam com a extensão desse tratamento. Era preconizado durante 5 anos e agora já utilizamos durante 10 anos. Então, eventualmente, se a paciente, nesse intervalo, quiser lançar mão daqueles óvulos que foram criopreservados, mas não quiser interromper o tratamento por medo, ou, enfim, não quiser e não puder esperar esses 5, 10 anos, ela pode lançar mão de um útero de substituição, com os óvulos que foram dela mesma, que foram preservados e com o sêmen do esposo ou do doador. Sim. Vamos falar então de opções, de modalidades de preservação da fertilidade? Sim, vamos. Então, só reforçando que aquela paciente jovem que chega no seu consultório do mastologista, principalmente aquelas que não têm filhos, mas mesmo as que têm filhos e que desejam tê-los no futuro próximo, recebe o diagnóstico de câncer de mama, você deve conversar com ela, você precisa conversar com ela sobre opções de preservação da fertilidade. Porque é possível, claro que depende como eu já comentei, da gravidade da doença, quando ela se apresenta. Mas se for possível, não há impacto negativo na sobrevida, porque não há atraso, né? O principal medo nosso seria o atraso, ou na cirurgia ou na quimioterapia. Mas não, na maioria das vezes não acontece esse atraso. Então, como modalidades, né, de preservação da fertilidade, vamos começar então com o uso de uma medicação chamada análogo do GnRH. O que essa medicação faz? Assim, bem simploriamente, ela vai deixar os ovários, os óvulos nos ovários quietos, né, quiescentes. E ela também é capaz de promover uma diminuição da irrigação ovariana. Vai menos sangue para o ovário. Então, isso meio que protege os ovários da ação dos quimioterápicos, né? Porém, ainda não se tem um resultado tão efetivo, né? Os efeitos ainda são meio controversos. Pode ser utilizado uma semana antes do início da quimioterapia. Vai diminuir a produção dos hormônios femininos e vai deixar os folículos um pouco mais, entre aspas, protegidos, né, da ação dos quimioterápicos. Pode ser uma opção discutida com a paciente, mas não é a opção mais eficaz. Mais apropriada. Mais apropriada. Você comentou, e eu vou reforçar, a criopreservação, que seja a preservação em um meio resfriado, né, congelado, de embriões. Rápido. Isso. A paciente pode ser... Congelamento rápido, que eu só para acrescentar aí. A uma temperatura de 196 graus negativos. E não, o que é importante, né? Todo mundo sabe, nossa, mas aí congela e descongela. Não causa nenhuma deterioração do tecido, seja embrionário,
seja dos oócitos que forem congelados. Esse congelamento, né, ultra rápido, que é uma técnica mais utilizada, né? Há 10 anos atrás é uma técnica mais utilizada, essa vitrificação, né, dos oócitos, né, em meio de nitrogênio líquido. A única coisa que acontece é que tem uma perda, né, de uns 10, 15% da quantidade, né? E aí depois a gente vai falar de quantidade, que foi uma das perguntas que chegou aqui pra gente. Só para acrescentar aí quando você estava falando do congelamento. Então, a criopreservação de embriões requer uma estimulação ovariana controlada, né? E depois a inseminação in vitro, né? A paciente pode utilizar o sêmen do parceiro, caso ela tenha parceiro, ou ainda, se ela não tiver parceiro, o sêmen de um doador, recorrer a um banco de sêmen, né? É uma taxa que pode chegar à gestação em 60% dos casos após a transferência dos embriões descongelados, né? Sim. E levando a 33%, ou seja, um terço daquelas transferências que evoluíram com gestação em bebês nascidos vivos, né? E caso se utilize uma análise genética desses embriões, essas taxas de gestações podem chegar a 70%. Então, existe um screening genético pré-implantacional com o objetivo de selecionar, né? Enfim, não sei se a Fernanda vai me corrigir, mas selecionar os melhores embriões que têm maior chance da gravidez evoluir na hora da transferência. É um estudo de análise genética embrionária. E esse estudo vai me definir qual embrião que é euploide, que é um embrião cromossomicamente, geneticamente normal, e qual cromossomo é aneuploide, que era geneticamente comprometido, e que mesmo transferido para o útero, ele não vai evoluir ou vai ser causa de abortamento, né? Isso. Então, esse é um exame, uma ferramenta muito utilizada para as pacientes ou que têm idade avançada, ou que já tiveram antecedentes de aborto, as pacientes que têm já uma mutação genética conhecida, ou já tiveram filhos com alguma alteração genética. Então, é uma ferramenta bastante utilizada no meio da reprodução. Perfeito. Agora, uma outra modalidade é a criopreservação dos óvulos maduros, né? Aquela paciente que não possui parceiro e por motivos religiosos, enfim, ela não aceita o sêmen do doador. Ou então até mesmo pacientes casadas, mas que por algum motivo preferem conservar os óvulos e não já o embrião, né? Enfim, a gente sabe que o número de divórcios aumentou muito, né? Enfim, a vida do dia a dia, o diagnóstico de uma doença maligna, né? No caso, o câncer de mama, pode ter algum impacto na imagem corporal da paciente, enfim. Vocês imaginam em caso até mesmo de óbito de um dos parceiros, um embrião, né, criopreservado, a questão ética, né? O problema ético que isso pode suscitar, né? Enfim, então, mesmo para casais já estabelecidos, a criopreservação dos óvulos maduros deve ser oferecida também, né? É uma alternativa. E requer, então, a estimulação ovariana, né? A gente vai falar daqui a pouco do que é essa estimulação ovariana controlada. Então, as vantagens são para pacientes mesmo solteiras, podem ter a sua fertilidade preservada. As taxas de gestação são muito semelhantes quando se utilizam óvulos frescos, né? Dos óvulos congelados. A vitrificação melhorou muito a vitalidade as técnicas, né? A desses vitalidade óvulos. dos óvulos, né? Isso. Então, a perda, como eu te falei, é mais ou menos só 10%. Perfeito. E é a melhor técnica de conservação, então, desses óvulos maduros, os óvulos maduros, é a vitrificação. Sim, sim. Existe uma outra... Só para falar ainda nessas técnicas, por que às vezes congelar óvulos ou por que às vezes congelar embriões, né? Quando a gente congela embrião, a gente congela uma célula mais evoluída, né? Então, o descongelamento embrionário é mais benéfico do que o congelamento de oócitos. Tá? A arquitetura celular é mais protegida, né? Isso. Então, congela uma célula que já tem mais de 100 células. Né? Na verdade, a gente congela o embrião no dia 5, que é no estágio de blastocisto, que é o embrião que já está pronto no descongelamento para ser transferido e implantado dentro do útero. Tá? Agora, as pacientes que vão congelar óvulos, então, assim, a gente tem que sempre conversar
sobre a realidade daquela mulher, a realidade daquele relacionamento, se tem ou não. Então, individualizar. Porque a paciente que é solteira e não tem parceiro, ela tem que congelar o óvulo mesmo. Mas aquela paciente que é casada, aquela paciente que tem um relacionamento estabelecido, vale a pena congelar embriões, justamente por causa a perda embrionária é menor que a perda oocitária, né? Uhum. Por mais que a vitrificação de ócitos evoluiu, a gente volta a falar nisso, a gente sempre tem que colocar isso para paciente. Sim. Só que em contrapartida, em valores legais, né? Quando a gente congela embrião, a gente congela uma célula de 2 pessoas, né? Um material genético de 2 pessoas, de um casal, né? Igual você estava falando. Se aquele casal se separar, se um dos parceiros morrerem, eles sempre estão assinando um contrato com a clínica, com o laboratório de reprodução, para eles saberem qual seria o destino nessas situações para aquele embrião, né? Agora, quando você congela óvulo, você tem autonomia total sobre aquela célula, porque aquele material genético é seu, né? Então, sempre ter essa conversa com o médico, com o laboratório, com a clínica, porque quando você congela embrião, apesar de ser uma célula mais evoluída, mas é uma situação um pouquinho mais complexa, né? Uhum. Principalmente porque envolve um casal, um relacionamento e 2 pessoas, exceto quando vai congelar o óvulo ou o embrião de um sêmen doado, né? Aí não, você pegou um sêmen doado, você pode fazer, seja uma produção independente, ou às vezes até hoje em dia os relacionamentos, eles estão bem suaves, bem facilitados. Às vezes o marido não quer ter filho, mas a mulher tá com ele e quer ter filho, ela vai acabar transferindo, e enfim. Então, assim, quando você faz com sêmen doado é diferente, você tem autonomia também. Mas quando você faz em parceria com, seja o seu marido, seu namorado, ou uma pessoa que você tem relacionamento, a célula é compartilhada. Então, o descongelamento também tem que ser de comum acordo com as 2 pessoas. Uhum. Questões éticas, né? Que deve sempre ser lembrado. Sim, é importante, né? Porque às vezes acha que não, vamos lá embrião e daí vou transferir quando eu quiser, quando eu puder, né? Ok, então existe também a possibilidade da criopreservação, né? Do congelamento dos óvulos imaturos. Para a vantagem aparente seria que a paciente poderia fazer isso imediatamente após o diagnóstico do câncer de mama. Ela não precisaria passar por aquele tempo que nós vimos que é pequeno, né, de 10 a 14 dias da estimulação ovariana. Então não teria atraso nenhum no início do tratamento. No entanto, ainda é uma técnica experimental, não é largamente oferecida, né, em todo centro de fertilidade, requer um centro com uma expertise especializada, mais Os especializada. médicos têm que ter, né, autonomia, porque vai fazer, querendo ou não, 2 procedimentos, né? Isso, a punção é muito mais difícil, a punção ovariana, né, para retirar esses ósseos, ela é mais demorada. E existem taxas de sucesso, porque depois você faria a maturação in vitro, né? Para depois haver a fecundação. Mas ainda, enfim, não é uma das melhores técnicas em termos de nascidos vivos, que é o que você quer depois, né? Um bebê. E também, particularmente para pacientes jovens, tem ainda a possibilidade de congelamento do tecido ovariano. O tecido ovariano... ele pode ser criopreservado, depois ele é descongelado, quando a paciente decidir tentar a gestação, e de lá são extraídos os óvulos, esses óvulos são maturados e a paciente pode, enfim, ter a fecundação e depois a implantação do embrião. Pode ser feito, a retirada desse tecido pode ser feito por uma cirurgia de menor morbidade, que é a laparoscopia, né, que são incisões menores, uma cirurgia mais rápida, de excelente recuperação, não teria impacto em relação ao início da quimioterapia, mas haveria, então, a desvantagem de precisar de um novo procedimento cirúrgico para colocar esse tecido ovariano pode ser no mesmo sítio, né, de preferência, onde tem o ovário, ou em um sítio também à distância, e ele preserva não só a fertilidade da paciente, e sim também a função da gônada, né? A paciente volta a produzir hormônios femininos depois da reimplantação. Isso. Agora, em relação ao câncer de mama, existe, pelo menos em teoria, né, a possibilidade de você reativar um foco de micrometástase
da mama naquele ovário após a reimplantação. Pelo menos em teoria é um risco que existe. Então, Que existe. pacientes que são submetidas a essa modalidade de preservação de fertilidade, nos estadiamentos iniciais, a presença de células malignas deve ser excluída, né, no ovário, Ai, por que técnicas legal. de imunohistoquímica, técnicas de estudo histológico, e Tenho. naquelas pacientes em que foi utilizado essa modalidade que tem doença um pouco mais agressiva, né, os estadios mais avançados, principalmente quando a paciente tem doença à distância já estabelecida, essa chance de ter uma lesão oculta ovariana deve ser pelo menos considerada, né? Entendi. É importante, porque muitas vezes a gente vai oferecer esse tipo de situação para as pacientes que são mais jovens, as Uhum. pré-púberes, né? Também Porque é a muitas única vezes alternativa. elas não têm a condição de fazer um congelamento de ossos, porque muitas vezes o tecido delas não tem óvulos maduros. A gente não vai conseguir adquirir óvulos maduros no estímulo ovariano. Então é interessante porque assim seria um tratamento a muito longo prazo, né? E o reimplante também a gente tem que considerar algumas taxas de insucesso, de necrose tissular, né? Uhum. Aí uma última aula que eu assisti no ano passado, num workshop que teve de reprodução, um japonês estava comentando dessa técnica e todo o cuidado, o critério que eles têm, não só na exérese desse tipo de tecido, como no congelamento, e muitas vezes eles já fazem a dissecção ali após a exérese e vão cuidar daquelas células, cultivar aquelas células para o congelamento, para minimizar o risco de depois haver um próprio reenxerto, né? Haver Isso. necrose e haver até alguns casos de rejeição, né? Então, e é interessante isso que você falou, porque eu não tinha ainda me atentado nenhum estudo sobre essa possibilidade, às vezes, de acontecer algumas metástases, né? Porque a gente não Uhum. pode esquecer que a gente está lidando com câncer que é receptor hormonal positivo, né? Isso. Então, voltando também aos receptores hormonais, vamos falar um pouquinho então da estimulação ovariana, né? A estimulação ovariana é quando você utiliza medicamentos que vão aumentar a quantidade de hormônio feminino, vai fazer com que haja um recrutamento dos folículos, até um Sim. folículo que é primordial, né, que é imaturo, até se tornar um folículo maduro e ovulação, né? Então, quando se faz uma estimulação ovariana, você tem um aumento muito grande da quantidade de hormônios sexuais, nos hormônios femininos. E quando a paciente tem câncer de mama e ela possui receptores hormonais positivos, você tem a chance de haver um estímulo, né, a esses focos, mesmo depois da cirurgia, da quimioterapia, você quer meio que bloquear a ação desse hormônio na célula do câncer, né, na célula mamária. Então, se associam medicações com o objetivo de ter uma estimulação ovariana que a gente chama de controlada, ou seja, mimetizar os níveis fisiológicos Exato. desses hormônios sexuais, não obtendo essa resposta tão intensa. E com taxas de sucesso em relação àquelas pacientes que não Não tem câncer, que a gente não tem utilizaram, essa porque preocupação. não são população oncológica, ou então pacientes que são oncológicos, mas têm receptores negativos, né? Então, Uhum. você usa uma medicação da classe dos inibidores de aromatase, principalmente o letrozol, né? Sim, E também uma outra modalidade de medicação, que é o tamoxifeno. tamoxifeno. Ambas em pacientes que possuem receptores positivos e que precisam, né, dessa estimulação ovariana para preservação da sua fertilidade. E aí você tem dois cenários. Você pode fazer essa estimulação ovariana naquelas pacientes que têm a cirurgia como tratamento inicial, chama upfront, e entre a cirurgia, a recuperação da cirurgia e o início da quimioterapia é um tempo mais do que suficiente para se realizar essa estimulação ovariana controlada, né? E aquelas pacientes que, por algum motivo, uma doença um pouco mais avançada, precisam da quimioterapia antes da cirurgia, Uhum. também Dá dá, para dá fazer um tempo, estímulo. né? É possível sem que haja prejuízo na sobrevida, por quê? Porque, além de ser um tempo curto, de 10 a 14 dias, a paciente teria aí, sem que houvesse piora do seu quadro clínico, em torno de 12 semanas entre o diagnóstico e o início do tratamento quimioterápico. Claro que quanto antes, melhor, até
Para a Por gente isso que fica mais tranquila, a paciente fica muito mais tranquila, mas esse tempo de 10 a 14 dias pode ser tanto pós-cirurgia quanto antes da quimioterapia também. E é interessante sempre o que a gente falou lá no começo, né, Ramon? Que a gente sempre está conversando com o oncologista, com o médico que vai fazer o tratamento da reprodução, porque a gente alinhar as condutas ali vai depender do Isso. tipo do tumor, a gente viabilizar, individualizar cada caso, cada necessidade das pacientes devem ser individualizadas e os protocolos de estímulo também, né? Então, mais uma vez, hoje em dia a gente trabalha com uma medicina, né, multidisciplinar e que a gente sempre precisa, né? Um médico apoiando o outro e além, né, dos apoios psicológicos que a gente vai precisar também, né? E de apoio, de suporte familiar e tudo mais, né? Isso, Então é o sucesso interessante. da oncofertilidade é a precocidade, a brevidade. Quanto antes você encaminhar a paciente para o especialista, né? Quanto antes você discutir com ela, você abordar a questão da fertilidade, isso é importante, porque, como você comentou já, não é fácil receber o diagnóstico de câncer de mama. A gente que dá por semana vários diagnósticos, enfim, que você recebe todas aquelas dúvidas, o medo da morte, o medo da mutilação, Sim, e sim, sim. alguns A gente tratamentos pode, ocasionam. a Então, gente assim, pode até falar um pouquinho disso, a consulta é muito carregada, assim, né? é Claro que você tem pesado. que expor toda doença é tratável, toda doença é tratável. Então, você tem que expor as modalidades de tratamento, falar de tudo que vai acontecer ao paciente. Então, às vezes, talvez não sobre um pouco de espaço, né? E nem de, enfim, para você abordar a questão da fertilidade, mas isso é de extrema importância. A gente tem no consultório pacientes muito jovens. Essa semana eu tive uma paciente de 37 anos que chegou já com o diagnóstico, já com a biópsia pronta. Então, assim, Sim, já tive paciente de 27 anos também. A então, gente vê muitas pacientes jovens e você tem que abordar, né? sim. E é interessante também, Ramon, a gente oferecer em outras situações, né, as possibilidades e já fazer um caminhamento imediato, né? Entre o tempo de tratamento, a programação cabe, né? Isso é cabível, né, Uhum. para as pacientes. E você estava falando, né, do diagnóstico, né, das mulheres que são diagnosticadas precocemente, as pessoas hoje elas morrem de medo de câncer, né? Sim. Então eu acho que a cancerofobia é um problema às vezes muito maior do que muitas doenças que a gente vê por aí. Às vezes, mesmo em ginecologia, a gente preconizar algum tratamento hormonal já parece, nossa, medo de câncer. Quando a gente fala em hormônio, seja em qualquer fase da vida, contracepção, climatério, paciente que vai fazer um estímulo hormonal, já muitas me perguntam, mas isso não causa câncer? Né? Mas eu tenho mais risco de câncer por causa disso. E eu acho interessante a gente abordar um pouquinho dessa cancerofobia, né? Desse medo que as pacientes têm de câncer. E por que que a gente se diagnostica tanto câncer hoje? Porque os diagnósticos são precoces, né? Uhum. Então a gente tem Vai-se atrás, métodos, né? exatamente, a gente tem métodos de fazer um diagnóstico de células microscópicas, né? Então, por isso que faz mais diagnóstico e por isso que a gente tem uma sobrevida muito maior, né? E por isso que os tratamentos oncológicos permitem às mulheres retornarem à vida habitual que tinham antes daquele tratamento, né? Então, acho que é interessante a gente falar, conversar disso, porque às vezes elas têm, nossa, câncer parece que significa morte, né? E Não, hoje em de dia forma não, alguma. né? E tem aquela máxima, né, daquelas pacientes que falam assim, eu não vou procurar, porque senão eu vou achar. Quem Na verdade, procurar. quem procura mais, acha mais, mas trata mais, né? Trata mais Exatamente. também. E quanto mais precoce o tratamento, maiores são as chances de cura, menor extensão cirúrgica, né? Tem Sim, o tratamento levando a uma menor deformidade. Uma coisa exatamente. que, falando em deformidade e extensão de tratamento, eu só lembrei, vou comentar, eu sou aluno do 4º curso de oncoplastia de Jaú, né, do Hospital de Câncer de Jaú, Amaral Carvalho. Sim, As técnicas de oncoplastia, elas usam técnicas de cirurgia plástica na cirurgia do câncer de mama, então nos possibilita desde uma ressecção maior com o remodelamento da mama, levando
a uma menor alteração da deformidade, né, levando a uma mama um pouco mais parecida com a outra mama. Também o uso de próteses, expansores, Legal. mamoplastia de redução, mamoplastia de aumento. Então, eu estou é um curso da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Sou aluno Legal. atualmente do curso. Tivemos que parar as atividades pela pandemia, né? Uhum. Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente está voltando e eu vou no futuro próximo, se possível, né? Oferecer Que essa legal. modalidade de tratamento associada à cirurgia do câncer. Ah, isso é muito interessante, porque assim, é o que mexe muito com as pacientes, né? Às vezes, essa mutilação que muitas vezes algumas cirurgias causam, né? Essa perda, né, da autoestima relacionada com a estética, né? Então, acho que assim, quando a gente consegue atrelar, né, um vínculo que vai não só curar, mas também restabelecer aquele tecido, aquela função e a paciente muitas vezes sair sem dano, né? Que muitas vezes elas Uhum. falam, não, mas eu fui mutilada, eu não tenho seio. E hoje em dia, como você disse, as cirurgias estão cada vez mais conservadoras e as técnicas de reconstituição também cada vez mais efetivas, mais eficientes, melhores, com menor rejeição, né? Melhor deformidade e tudo mais. Vai ser um grande avanço aqui para a nossa população, mojimiriana e mojiguaçuana. Logo em breve, espero você tá assim arrasando nesses procedimentos aí. Ô Ramon, que chegou de pergunta. Não sei se você tinha mais alguma consideração para falar. Não, acho que Não? já, né? É, é, o que chegou de pergunta, quanto tempo, né, depois do tratamento oncológico, que a paciente está apta para poder engravidar, né? A Uhum. gente falou um pouquinho lá atrás, mas eu acho que tiveram algumas pessoas que acabaram entrando, acho que vale a pena comentar de novo, tá? Não, não há assim um consenso. Antigamente se falava em torno de 2 anos após o tratamento inicial, né? Uhum. Hoje, atualmente, a gente está recomendando em torno de 6 meses após, né, Sim, o sim. tratamento inicial da doença. Lembrando que caso ela esteja em uso de tamoxifeno, ela deve interromper pelo menos 3 meses antes, pelos riscos de teratogenicidade, né, de uma formação Exato. fetal do tamoxifeno. E se Uhum. estiver usando o Herceptin, que é uma outra terapia-alvo, um tempo já um pouco maior, 7 meses. Ah lá, já está respondendo. Altos elogios aqui. Quando em estágio, acompanhei uma parte realizada pelo Dr. Ramon, virei fã demais. Já indico como cirurgião plástico antes de começar a fazer sucesso. Então, mas não é Não é cirurgia cirurgia plástica, plástica, é não é cirurgia plástica estética, reparadora. é mastologia com técnicas de cirurgia plástica para aquela paciente com câncer de mama devolver uma mama um pouco mais aproximada Estética. da mama natural que ela tem, né? Não é, eu não sou cirurgião plástico, eu sou mastologista. Não, só retificando. E outra pergunta que chegou foi das pacientes que vão fazer a criopreservação. Lembrando que quando a gente fala de criopreservação, a gente está falando de óvulo. Quando a gente fala congelamento, a gente está falando mais de embriões. Então, congelamento de óvulos Hum, criopreservados são aqueles óvulos que são vitrificados. Quantos perfeito. óvulos eu preciso para ter uma gestação? Se a gente sempre vai indicar esse procedimento, lógico que né, na oportunidade do tratamento oncológico, em qualquer idade que a paciente tenha o desejo de maternidade, mas quando a gente vai indicar para a paciente por razões sociais, a gente orienta ela a criopreservar antes dos 34 anos. Por quê? Eu precisaria de mais ou menos em torno de 15 óvulos para eu ter uma gestação, né? Como a gente Hum, falou lá atrás, o óvulo ele vai ter mais ou menos, a criopreservado vai ter uma perda de mais ou menos 10%. Quando eu for fertilizá-lo com o espermatozoide do parceiro, até formar um embrião que seja viável em estágio de blastocisto, eu tenho mais alguma perda, né? Então não vão ser mais ou menos os 15 óvulos que vão me gerar 15 embriões, né? Então eu costumo falar que é um funil e que esse uhum. funil vai sendo seletivo pela própria capacidade genética de danificar, né, não só as células femininas como masculinas também. Então, em torno de 15 óvulos seria o ideal. A gente sabe que as mulheres de mais idade é muito mais difícil da gente conseguir esse montante. Então, em algumas situações, o que a gente preconiza, às vezes, são estímulos seriados,
né? Estimulação ovariana, a gente faz um estímulo, a paciente respira, às vezes faz outro, para a gente ter um montante suficiente, que a gente acha mais ou menos viável, principalmente se é aquela paciente de mais idade, que lá na frente ela possa ter uma capacidade reprodutiva, né, com aquele ósseo preservado maior. Tá? Então é importante saber que, tipo, não é com qualquer quantidade. Então, se a gente vai estar conversando com as pacientes à medida que a gente preconizar esse tipo de terapia, porque às vezes a gente precisa fazer vários estímulos, né? Que são os estímulos seriados, justamente para a gente conseguir esse montante. E óbvio que quanto mais tarde, né, essa paciente procurar, né, pela preservação, vai ser pior, como a gente já falou, da reserva, e porque a gente não consegue tantos óvulos no estímulo ovariano, né? Então, é legal pensar também que a preservação da fertilidade é uma ferramenta, uma alternativa muito importante e deve ser conversada em qualquer tipo de tratamento. Principalmente a gente lembrar também que a gente pode fazer preservação de fertilidade masculina, né? Os Interessante. homens, exatamente, os homens que também às vezes vão se submeter a alguma profissão de risco, não tem parceira, querem fazer preservação da fertilidade por algum tratamento oncológico, a gente sabendo que os tratamentos, os cânceres que mais afetam os homens são os hematológicos, leucemia, né? E os de testículo, que aí sim vai haver comprometimento do potencial reprodutivo masculino. A criopreservação do sêmen, né, deve ser também instituída, porque o testículo, muitas vezes, às vezes, bilateralmente, vai ser removido e aquele homem vai perder o seu potencial aí de ser pai um dia. Então, a gente lembrar, né, que é possível congelar o sêmen também. E muitas vezes, os homens também que vão submeter a uma vasectomia. Às vezes, uma vasectomia no momento precoce da vida. E Uhum. hoje em dia, eu tenho atendido vários casais em outro relacionamento, onde eles vão E procurar muito tratamento comum. de reprodução assistida porque o homem é vasectomizado. Então, ao invés de você fazer uma captação do espermatozoide no testículo, você pode preservar o seu sêmen, congelar o seu sêmen e fazer a vasectomia. E se você, no futuro, quiser usar aquele sêmen, você não vai precisar fazer um procedimento para aspirar aquele espermatozoide do testículo. E às vezes com um sucesso muito maior, porque às vezes na aspiração do testículo a gente às vezes não consegue tantas células como as que a gente consegue no sêmen adquirido pelo ejaculato. Né? Então, acho que é Eu interessante a lembro gente... quando eu fazia estágio na fertilidade, né, na enfim, No estado de reprodução. reprodução, isso. É isso. A gente via de tudo no consultório, pacientes que É. se arrependiam com Isso. 5 filhos e arrependia da laqueadura, Exato, do exato. sexo masculino que se arrependia da vasectomia, porque esses métodos contraceptivos que são irreversíveis, né? Eles são muito passíveis de arrependimento depois. E você Exato. vê que isso acontece, né? Você vê que É, acontece mesmo. Então, é bom alertar. exato, exato. Bom, eu acho que de perguntas o que a gente tinha, eu acho que foi isso. Se você tiver mais alguma consideração, a gente está também nos últimos minutinhos aqui da nossa conversa. Passou tão rápido, né? A gente Passou, né? foi conversando, debatendo. Na hora que a gente viu, a gente já estava aqui, ó, estourando, já faltam 5 minutinhos. Eu acho que, assim, a gente está à disposição aí para depois o pessoal que quiser fazer pergunta por direct no nosso particular, né? O endereço do Ramon é @RamonDL Silva. Como que é, Ramon? Nossa, nem eu sei, peraí. É É Ramon Ramon DL, eu acho DLS. que DLS. @Ramon DLS com N. DLS. Isso. Isso. E o meu é a doutora Fernanda Floresi, então vocês podem estar perguntando para a gente por direct, a gente está à disposição. O Ramon atende em Mojimirim e lá na Via Plena, né? E eu Isso. atendo lá na Via Plena. Meus tratamentos de reprodução eu faço no laboratório FIVMED em Campinas. Então, é um laboratório que sempre está super atualizado, com técnicas e resultados muito bons, né? Eu acho que o Davi passou por aqui agora para estar assistindo a gente, é um dos diretores lá do FIVMED. Então, a gente tem essa oportunidade bem perto, né, da gente. E lá no passado, a gente precisava andar 200 quilômetros até chegar a São Paulo para procurar um laboratório de reprodução. Hoje em dia, a gente pode fazer toda a parte do estímulo aqui, a gente faz no consultório mesmo, e a gente vai precisar só no dia da coleta da aspiração folicular para Campinas para estar fazendo esse procedimento.
que é feito, é importante falar, né, Ramon? Depois que a gente estimulou os ovários, a gente vai fazer a coleta dos óvulos com a Uhum. paciente sedada no ambiente de centro cirúrgico. Então, a paciente adormece. É um procedimento simples e rápido que dura em torno de 20 a 30 minutos, né? E a paciente, naquele dia da coleta, ela vai ficar em repouso, mas ela já vai embora para casa depois que ela se alimenta, que ela acordar e se alimentar. E no dia seguinte, ela já pode voltar às suas atividades habituais, né? Então, não é um Perfeito. procedimento que demanda um repouso prolongado. E assim, a paciente oncológica já vai poder, no dia seguinte, se quiser, já iniciar a quimioterapia, né? Ou o tratamento que for, já fazer o planejamento cirúrgico, enfim, o que ela precisar tá fazendo aí. Eu Perfeito. agradeço, né, pessoal que esteve aqui acompanhando a gente, né? Foi um bate-papo, acho que super legal. Acho que outros virão aí, né, Ramon? A gente, a tarde Ah, toda tava nós conversando vários aqui. assuntos para a gente abordar. A Muitos própria assuntos para... gestação, nós falamos da preservação da fertilidade. De repente, vamos falar agora da gestação pós-câncer de mama, né? E outros Exato, cânceres, né? exato. E os assuntos, pessoal, que vocês quiserem que a gente esteja conversando com vocês também, isso é ótimo. Acho que a troca de informações, de experiências é bom para a gente, mas é importante para o conhecimento, né, do público. E a gente está à disposição aí também para vocês abordarem, falarem de algum assunto que a gente possa estar contribuindo aí, né, para as dúvidas e que vocês tiverem, né? Então possam compartilhar com a gente os assuntos que vocês desejarem que a gente discuta aqui numa próxima oportunidade. Foi muito bom, Ramon, estar com você. Um médico de super qualidade, adoro o seu trabalho, te admiro bastante. Obrigado, né, por essa É mútuo. parceria. Mútuo. Obrigada por essa parceria. E muito bom a gente estar conversando. A gente conseguiu alinhar o assunto que você é super habilitado, super experiente, um assunto que eu sou apaixonada, que é a reprodução. Então, acho Uhum. que foi super legal, foi super enriquecedor. E a gente. Unimos duas paixões, Exatamente. Eu acho que mastologia e a reprodução. quando a gente faz as coisas, a gente também acaba se estimulando a estudar um pouquinho mais, né? Sim, Então, é muito gostoso, muito gostoso. Foi muito bom. tá Eu vou bom. deixar a Bom final de live semana para todo mundo. e é para todo mundo, gente. Vamos continuar nessa luta contra essa pandemia aí. Vamos continuar em casa, vamos cada um fazer a sua parte, né? Juntos somos mais fortes, né, que o vírus, mas é importante a gente ainda tomar consciência que é preciso tomar cuidado, né? Então, eu vou me despedindo aqui, vou deixar a live gravada no meu Instagram. Pessoal que tiver, que não pôde acompanhar a live inteira, ou se vocês acharem que é interessante para outras pessoas assistirem também, compartilhem aí essa informação. E em breve estaremos juntos novamente, né, Ramon? Certeza. Um beijo, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.